Então, bom dia de novo para os irmãos. Vamos abrir no livro de Gálatas. Nós vamos ver mais um texto a partir do versículo 6 do capítulo 1. E eu queria falar uma coisa sobre o versículo do mês. Vocês notaram que ele é bem grande, né? Por que esse versículo do mês é esse versículo do mês? Uma das coisas mais importantes para o crente é conhecer a palavra de Deus, principalmente quando você vai evangelizar uma pessoa, tá? Eu conheço aquele versículo em outra versão, então às vezes é um pouco complicado para mim. Eu conheço na atualizada, né? Porque quando eu estava estudando com o pastor Douglas sobre evangelismo em massa, né? Coisa que a gente nunca fez, né? Eu aprendi com ele, tá? E como nós estamos num período de transição, até ter um pastor na nossa igreja, vamos pegar alguns versículos evangelísticos, porque eles nos ajudam na hora da pregação. Quando você vai falar com uma pessoa sobre o Evangelho de Cristo, nos ajudam a gente a falar e pregar para a pessoa sobre esse Evangelho, porque, inclusive hoje o assunto também é esse, tá? Mas ele ajuda a gente a, memorizando os versículos chaves de salvação, além de confirmar a nossa fé, ajuda a gente a testemunhar melhor de Cristo. Então, decorar, inclusive todos os próximos meses que a gente tiver em condições de passar o versículo do mês, vamos colocar versículos de salvação, talvez pequenos, talvez maiores, né? Uma coisa eu aprendi com a dona Joanita, tá? Às vezes textos maiores sobre salvação, tá? Alguns textos assim, quase de metade de um capítulo, tá? E cada semana gravar um versículo, tá? Gravar um versículo. Tá? E aí vai relembrando o primeiro e vai falando o segundo. Depois relembra os dois primeiros na terceira semana e vai lendo o terceiro. E depois relembra todos os três, o quarto, e daí por diante. Daí você firma na mente a palavra de Deus, principalmente no que é respectivo à salvação. Tá? Lembra que colocava as estrelinhas? Eu tenho uma Bíblia que é cheia de estrela, né? Cheia de estrelinha, está lá em casa, né? Cheia de estrelinha, porque a gente memorizava as escrituras, tá? E isso ajudou muito. Muitas das coisas que a gente fala decorada aqui, a gente aprendeu com a dona Joanita e com o pastor João, certo? Muitas coisas gravou na nossa mente, e às vezes o Espírito Santo, quando você vai testemunhar de Cristo, te ajuda a lembrar o que você tem que dizer, tá? Então, aí vocês vão ter essas experiências maravilhosas, tá? Então, vamos lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10, tá? Eu vou entrar mais para dentro do assunto, mas vamos falar só esse texto aqui, tá? Então, os irmãos que acharem, vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus, depois eu deixo vocês sentar um pouquinho, tá? Então, Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus?
Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Eu gostaria que o irmão Rafael orasse por nós, para essa escola dominical. Oramos, Senhor Deus, Pai amado, nós já damos graças ao Senhor por estarmos aqui reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais a Tua Palavra. Mas para tanto, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, abra as nossas mentes e principalmente os nossos corações, para que a Tua Palavra seja gravada em nossos corações e usada, Senhor Deus, em momento pertinente, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar também o pregador desta manhã, o Senhor Ronaldo, ele é um instrumento em Tuas mãos. Usa-o, Pai, segundo a Tua boa e misericordiosa vontade. É o que pedimos e clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O apóstolo Paulo, ele, quando escreveu essa carta aos Gálatas, ele deveria estar, talvez, ou em Antioquia, da Síria, que é onde se reunia, lembra? Que eu falei que houve a perseguição de Herodes, que matou Tiago, o apóstolo, né? Matou Tiago, o apóstolo, e aí, antes da queda de Jerusalém, que foi no ano 70, 69, 70, a igreja, divinamente inspirada pelos apóstolos, a igreja toda da Judéia foi para lá, tá? Quando eles ficaram sabendo, por intermédio do Espírito Santo, tá? Não está bem claro isso no Evangelho, mas foi o que aconteceu, tá? Eles todos se direcionaram para Antioquia da Síria, e lá ficaram na Antioquia da Síria, da onde mandaram Paulo para Antioquia da Pisídia, tá? Que era um grande centro também. E quando eles chegaram, ou melhor, saíram por divina revelação do Senhor, depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da divina revelação, tá? Que isso é apostólico, né? Todo aquele povo de cristãos se refugiou nessa cidade de Antioquia, que era um grande centro. E imagina como é que era aquele monte de gente que chega, e isso era comum, tá? Os refugiados chegarem em algum lugar, isso antes dos exércitos os exércitos romanos chegarem em Jerusalém, né? Deus já tinha, porque essa perseguição já era um prenúncio, tá? Da expansão do Evangelho e também da destruição de Jerusalém, completamente, porque eles destruíram, ou melhor, eles mataram o seu Messias, tá? Só que ele ressuscitou, que isso faz parte do Evangelho, tá? E eles foram para essa região, e Deus protegeu a igreja nascente, tá? da destruição de Jerusalém. Os judeus, lógico, né? Esse é um tema, quem fala muito sobre isso aí, o historiador Joséfos, né? Ele fala sobre a destruição de Jerusalém e conta minúcias dos detalhes, como foi os horrores dessa destruição, tá? Houve o primeiro cerco e tudo mais. Mas, quando o apóstolo Paulo foi e pregou aos Gálatas, foi muito bem recebido, como a gente falou nas últimas aulas. Ele chegou lá naquela região, além de ter sido muito bem recebido pelos gentios, porque ele falou o Evangelho, e quando ele disse o Evangelho, que nós vamos ver esses versículos agora, tá? Estou até achar aqui, está aqui, né? Nós vamos ver qual era o Evangelho de Pedro, qual era o Evangelho de Paulo, tá? Muitas vezes, o que me chama atenção hoje em dia, é que quando fala de Evangelho, todo mundo fica com a mente vagueando. O Evangelho são os 4 Evangelhos sinóticos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, ou Mateus, Marcos, Lucas e João. Será que são Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Então, todo mundo acha que os evangelhos é isso. Não, isso é um histórico e realmente é o Evangelho de Cristo. Mostra os ensinos de Jesus, tá, do nosso Senhor, mas o Evangelho é tão simples, tá, que muita gente ainda fica
certo? E fica assim, sem saber, porque você vai pegar um texto teológico, todo mundo cita o Evangelho, fala o que o Evangelho é, todos os escritores falam muitas coisas boas do Evangelho, mas, sinceramente, nunca vi um escrito, tá? Nunca vi, dos que eu já li, um escrito que diz o que é o Evangelho. Eu fiquei assim, mas aonde tem? Bom, quando a gente está fazendo o instituto, né, foi uma questão que a gente levantou no instituto, e porque eu estava dando aula de história do cristianismo, né, para o nosso grupo de pastores que já estão no ministério, tá? E eles perguntaram para mim, irmão, o que é Evangelho? Evangelho é uma síntese do que aconteceu para que houvesse a paz com Deus e os homens, tá? E que o homem fosse salvo por Deus, tá? Qual é essa síntese, tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa síntese, certo? Que é uma coisa bem simples, que todo crente tem que carregar no coração, tá? Para ser salvo precisa de tudo isso. Gente, a salvação, certo? Depois que a luz que nós cantamos hoje, a luz de Cristo entra no nosso coração, ilumina a nossa alma, a gente passa a crer em Deus e ver Deus que a gente não via, porque os nossos pecados, eles tampavam a nossa visão de Deus e das coisas de Deus, tá? Tudo que era ruim, que eu achava religioso, eu atribuía aos crentes, né? Quando eu olhava para o crente piedoso, eu olhava, esse daí deve ser um fariseu, e já olhava com o meu preconceito de não conhecer a Deus, certo? Mas Deus faz igualzinho o oftalmologista lá quando você vai fazer o exame, ele troca a sua lente, e aí você vê perfeitamente quem é Deus, quem é o povo de Deus, quem Deus escolheu para ser seu, tá? E quem Ele chamou para ser salvo. Muita gente acha que ninguém pode saber se é salvo, isso é orgulho do ser humano. E eu concordo plenamente, tá? Plenamente. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Trocou a lente agora, tá? E eu comecei a enxergar o que eu não enxergava antes, tá? Porque realmente, com a visão do mundo e com a visão da autoestima e da autorrecompensa de si mesmo e do amor próprio, porque quando fala em amor próprio, chega, me dá, irmão, você tem que ter amor próprio. Chega a dar uns arrupios na gente, né? Arrepio, né? Então, não, você tem que ter amor próprio. Autoestima também é melhor do que isso. Mas mesmo assim, tá? Até esse amor próprio, tá? Deus derruba, porque agora você é uma nova criatura. Em Jesus Cristo, não mais pertence a outra. Você deixou de ter um dono, que era mau, um senhor mau, que era o diabo, o mundo e as suas próprias paixões e vontades. Agora você tem um Senhor bom. E você agora deixou de ser cabrito e passou a ser ovelha. Quando você era cabrito, você levava a serruada e ficava pulando. Agora você é ovelha, tá? E o seu pastor, ele é tão bom que deixa você entrar e sair. Ele deixa você pastar, mas o seu pastor está te olhando, tá? Ele mudou o Senhor, certo? Ele mudou o Senhor. Antigamente você corria segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que habita nos filhos da desobediência. Agora, certo? Você está agora no reino do Filho do seu amor. Está lá em Colossenses isso. Você agora faz parte do reino
do Filho, do seu amor, não é do seu, não, é do amor de Deus, tá? Do reino do Filho, do seu amor. Você agora tem liberdade em Deus, debaixo, porque submissão é ter liberdade debaixo de Deus. Vocês já ouviram isso, tá? Sujeição é estar debaixo da ordem de Deus, não da ordem do diabo. Agora você é um salvo, e é o que aconteceu com os Gálatas. Os Gálatas, eles, quando ouviram a mensagem de Deus através de Paulo, os gentios, eles foram abertos os olhos, porque para qualquer coisa que você contar para qualquer pessoa, Ronaldo, depois a gente conversa sobre esse assunto, né? Igual os gregos falaram para Paulo, sobre a ressurreição, depois a gente conversa mais, tá? Acreditamos nisso não, né? Mas só que quando Deus desperta o salvo, a luz de Deus ilumina o seu coração, e ele enxerga uma coisa assim, que ele não acreditava antes. Como eu nunca vi isso? Vocês já sentiram isso? Todo mundo já sentiu essa de ter descoberto uma coisa, às vezes lendo a Bíblia. Mesmo? Uai! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo, será que é o mundo da moda? Será que é o mundo dos políticos? Será que é o mundo das religiões? Não, Deus amou o mundo, certo? Quer dizer, Deus amou esse sistema que está perdido, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, o seu único, que estava no seio do Pai, para que todo aquele, ouvindo a palavra de Deus, nele crê, tenha a vida eterna. Opa! Porque quando eu não cria em Deus, quando eu não conhecia Deus, a possibilidade de vida eterna era inexistente. A possibilidade de ser salvo era inexistente, tá? Então não tinha condições de eu acreditar numa vida futura. Fazer igual os epicureus, né? Se for para a gente viver, inclusive a gente vai ler isso aqui, tá? Se for para a gente viver e morrer, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Vamos aproveitar da vida. A vida é boa, cai lá dentro, tchau, vamos nadar no pecado, né? Nadar no pecado, é um pouco grosso aqui o negócio, mas certo? É espinhento, e todo mundo sabe, o incrédulo sabe que viver nesse mundo sem ter esperança é muito triste, é muito ruim. E eles, os Gálatas, certo? Eles viviam, os da Galácia, né, que é a região, eles viviam sem essa esperança. Mas quando Paulo e também o Paulo chega pregando na praça sobre isso, e depois ainda prega na sinagoga, certo? Quando ele chega lá, o povo ouve uma esperança que nunca teve. É por isso que a gente tem que contextualizar com a época, para não fazer anacronismo. O que é anacronismo? É contar coisa fora do tempo, tá? Porque aquela época foi uma época de o povo, a população do mundial precisava de um alento, porque o Império Romano, onde chegava, matava, destruía, acabava, tá? Nas visões lá de Daniel, certo? Nas visões de Daniel, era aquele urso que pega três costelas e fica com ela na boca, tá? Então, ele vinha com toda a força, atropelava tudo. Qual é a esperança? Você não tem riqueza, você não tem bens, você não tem como produzir, você não tem como trabalhar, mas você vive naquela tensão que o Império Romano vai tomar tudo que você tem. Ou melhor, pouca gente, a não ser quem fosse do Império naquele tempo, é que tinha algum bem. O restante tudo pobre. Qual é a nossa esperança?
nascer, sofrer, viver, sofrer e morrer. Aí Paulo chega com a mensagem do Salvador, que vai te dar vida eterna. E a gente tem que pensar nisso sempre, porque nós ganhamos a vida eterna através de Cristo Jesus. Quer dizer, no momento... Ó, Ronaldo, esse dia não, fez um ano agora que eu que eu tive infarto, né? Aí quase que eu fui para a terra de Beolá, não é para Beleléu não, né? Quase que eu fui para a terra de Beolá. Talvez estaria melhor lá, tá? Por que no momento... Talvez não, desculpa, irmão. Com certeza estava bem lá. Com certeza, desculpa. Mas a verdade é que até naquele momento, será que agora eu me vou? Tá? Paz. Você sente paz. Aí você estava com medo, né? Aí na hora que eu morrer, não sei. Paz, irmão. Paz, 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 paz. Confiança em quem te resgatou. Se você estiver pensando e confiando nos atos de justiça seu, não por atos de justiça, não por atos de... se eu errar uma palavra, eu não consigo falar o resto. Não por obras de justiça praticadas por uma, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Então, você está salvo. Irmão, uma pessoa me chamou a atenção. Você não pode confirmar que é salvo. Eu falei, eu posso, porque eu não estou garantido em mim. Eu estou garantido em quem me salvou. E quem prometeu é muito maior. É igual Abraão, quando estava lá fazendo a oferta, dividindo lá os bichos, né? Acho que é capítulo 15 de Gênesis. Ele está lá dividindo um bicho para lá, um bicho para cá. Um bicho para lá, um bicho para cá. Uma ave para lá, outra cá. É o modelo do tipo de sacrifício que os judeus tinham que fazer. Tá? É o cordeiro, certo? Eram as aves, e aquele monte de bicho lá numa penha, certo? Uma pedra grande, um para lá, outro para cá, e ele abanando lá abanando para os bichos não comer, né? Era ave de rapina, era mosquito, mosquito acho que ele não dava conta não, né? Aquele monte de bicho lá, aberto, e ele passou o dia todo, mas chegou um momento, no final, certo? Eu não sei se era à noite, por causa do que está escrito lá na Bíblia. Deus veio, o fogo de Deus consumiu todo o holocausto. Consumiu todo o holocausto. E Deus fez um pacto com Abraão. E o pacto é que dele faria uma grande nação, e que faria uma grande nação, e como ele, que creu em Deus pela fé, e ele foi justificado pela fé, tá? Não foi por obras da lei, mas pela fé que Abraão tinha em Deus, certo? Deus lambeu, quer dizer, modo de falar, né? Com fogo, e fez um pacto com ele, tá? O pacto abraânico, a aliança abraânica, tá? Que todos que crescem pela fé, como ele foi o pai da fé, tá? Seriam salvos e entrariam na herança, tá? E esse pacto aí está falando de todas as nações, não é só judeu não, todas as nações. Então por isso que agora sim, com a vinda do Messias, abriu-se o tempo dos gentios, porque o tempo de Deus com Israel cessou ali, nos 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, porque ainda vai ter 3 anos e meio de ministério ainda, só que será dos 144 mil judeus, tá? Mas isso é outro assunto, né, irmão? Não, eu queria que você falasse lá da grande tribulação. Não, ainda não, tá? E falar em grande tribulação, propaganda, tá? As 7 dispensações, que aí nós vamos entrar no panorama bíblico, tá? Esse assunto aqui que nós falamos uma vez. Mais um ano? Escola dominical, tá? Escola. Gente, se a escola dominical não te ensinar, tá?
Se você não vier e não ensinar a Bíblia na escola dominical, fica complicado, tá? Você tem que aprender, deve aprender tudo isso. Aí eu li a Bíblia todinha, eu não entendi isso não, certo? A gente precisa de estudar, a igreja é para isso. E à noite, a pregação do Evangelho. Aí à noite você traz o seu visitante, aquele que você ainda não conseguiu levar ele a Cristo, traz à noite, porque vai ter uma mensagem poderosa hoje à noite. Tá? Propaganda, né? Então, o tempo está passando muito rápido, né? Então, olha bem aqui o que o apóstolo Paulo falou com os Gálatas, versículo 6 do capítulo 1. Maravilho-me de não ter, de tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça, a graça, lembra que eu falei graça? Favor imerecido, tá? Você sempre lê a palavra graça na Bíblia, lembra, favor imerecido. Eu não merecia, eu era um pecador. O Evangelho, a luz de Deus brilhou no meu coração. E eu só criei porque Deus me despertou. Certo? Eu era morto nos meus delitos e pecados. Certo? Mas Deus nos vivificou. Certo? E nos santificou. Aí a gente tem que lembrar daquilo que a gente aprendeu na Romanos 8, 28 até 36, se eu não me engano, tá? Todas as coisas cooperam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, tá? Deus nos chamou, nós cremos, e por termos crido, não é por mérito nosso, mas sim por mérito de Deus que nos chamou, para a graça, favor imerecido de Cristo, eles mudaram dessa graça para outro evangelho. Porque alguns que vinham de Jerusalém, você sabe, Jerusalém começou a exportar pregadores de tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lugar. Com a perseguição, muitos foram com os apóstolos, né, até Antioquia da Síria, e aí eles saíram a anunciar o evangelho. Mas, depois da viagem de Paulo, saíram a convite daquelas sinagogas que não gostaram da conversa de Paulo, e foram lá, olha, um homem chamado Paulo, que foi perseguidor aí, ele chegou aqui dizendo que a gente tem que abandonar a lei de Moisés, que a gente não tem mais que circuncidar, e eles obrigavam os prosélitos judeus a circuncidarem, a obedecer a lei plenamente, e ainda ficar na sinagoga. E chega um Paulo aqui, que foi judeu, ou que foi fariseu, chega aqui contando uma história que só pela graça de Deus é que somos salvos. Tá? E falamos para eles, e aí saiu uma comitiva de lá de judeus cristãos, que não estavam ainda entendendo essas coisas, tá? Entendendo como é que é a conversão. Não, nós aceitamos a mensagem de Cristo, aceitamos, era coerente, tudo bem, eles receberam a mensagem de Cristo, mas ainda não tinham o entendimento que Jesus cumpriu a lei. Jesus mesmo falou, eu não vim para abrogar, quer dizer, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. E Jesus cumpriu nele mesmo, porque ele cumpriu completamente. O homem, o ser humano, não conseguiria cumprir a lei, mas ele cumpriu a lei, porque ele era, além de Deus, ele era homem perfeito. Não perfeito homem, certo? Ou melhor, era perfeito homem que não tinha o pecado de Adão, tá? Mas ele carregou todos os nossos pecados daquele que crê, tá? Daquele que creu no Senhor, todos os seus pecados. Eu fiz isso no passado. Você está perdoado. Está perdoado de todos os pecados do passado. Deus te limpou completamente, tá? Ninguém pode dizer, Ronaldo, eu peguei ele fazendo no passado, aqui não valia nada, e ele está pregando na sua igreja. Tem gente que não esquece, né? Tem gente que não esquece, né, Luiz?
Está escrito no caderninho deles lá, né? Não esquece mais nunca, tá? Ronaldo? Não acredito. Vocês andam com esse sujeito aí? Irmão, é por isso que tem que arrumar um pastor logo, tá? Pelo menos a gente não sabe dos pecados dele, né? Do passado. Mas tem gente que traz as marcas do pecado. Eu lembro do pastor Jaime Rose, lá de Ribeirão Preto. Ele ainda está vivo, né? Está vivo. Estava tudo escrito aqui nos dedos, tá? Aí é a época do pecado. Então, quando ele falava, levantava a mão, estava todo desenhado. Isso é meu tempo de pecado, irmãos. Não leva em consideração esse tempo. Mas Deus perdoa os nossos pecados e pensamentos e vontades ruins. Foram pagas e foi lançado todos esses pecados no profundo mar de esquecimento. Não que Deus esqueceu, porque perdão não é esquecimento. Certo? Perdão é lembrar sem ressentimento. Você lembra que houve pecado, mas eles não te acusam mais diante de Deus, porque Deus limpou. Irmão, se você sair daqui lembrando disso, porque a maioria aqui é salvo, mas se você sair daqui lembrando, você vai sair rindo, você vai sair pulando, saltitando e gritando para todo mundo: gente, Deus te dá perdão do pecado, Deus te salva, te perdoa e te dá a vida eterna. Ele vai fazer igual o peregrino. Toda vez que fala em peregrino, eu lembro do Guedes, tá? Dele fazendo aquela apresentação do peregrino, e depois eles jogaram um negócio por cima assim, se esconderam, né? Acho que era no pântano, né? E o que o peregrino falou? Quando ele chegou na porta estreita, que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que passam por ele, e largo e espaçoso o caminho da perdição, e são muitos que passam por ele, ele vinha com uma mochila, uma carga de pecado atrás, que era tão grande, o peregrino, João Bunha, né? Ele vinha com a carga de pecado tão grande, chegou na porta estreita, não dava para passar. Ele só pôde passar naquela porta estreita quando ele viu a cruz. Aí ele foi até a cruz de Cristo. E como eu posso entrar na porta estreita? E chorou amargamente até o momento em que ele depositou e a carga caiu dos seus lombos, porque era muito pesada, e ele chorou por causa dessa carga. E a cruz de Cristo, o favor de Deus, arrancou essa carga das costas dele, e ele se tornou salvo da carga, dos pecados. E aí sim ele pôde passar na porta estreita, e ele passou pela porta estreita. Como eu falei para vocês, a porta estreita, certo? Ela é a forma de Cristo. Enquanto você não tomar a forma de Cristo, você não passa por ela. Não adianta, você não passa por ela, porque ela tem a forma de Jesus. Mas como é que eu vou passar se é a forma de Jesus? Enquanto, está lá em Efésios, se você não se conformar, tomar a forma da imagem de Cristo, e ele ser formado em você, não passa, tá? Não passa. Mas ele está sendo formado em vocês. Está sendo formado em vocês, e aí ele vai mudar tudo na sua vida, completamente, você vai ficar louco. O apóstolo Paulo mesmo, no início da carta de Romanos, ele fala, estão falando que vocês são loucos, e somos, porque nós não vivemos segundo o mundo, certo? E nem segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar, ele tem regras rigorosas. Quais são? A roupa. Você tem que andar com a roupa rasgada, trapos, tudo rasgado, tá? Você tem que andar com as roupas que ele dita, e você anda de acordo com as roupas que ele dita, porque senão você é mal visto, tá? Você tem que comer e beber a cerveja de marca.
Você tem que comer a comida que ele come, né? Burger King. Você tem que viver segundo o curso desse mundo. Se todo mundo é assim, todo mundo será assim, então todo mundo vai viver assim, tá? Mas isso não é só o problema da comida e nem da roupa, é da carga ideológica e da carga emocional e da carga informativa que todo esse sistema traz, que você tem que acompanhar segundo o curso desse mundo. Quando eu falo curso desse mundo, você pensa no tsunami de 2004. Aquele tsunami, né, que veio, entrou dentro da cidade, saiu carregando coisas, as sujidades, e carros, e pessoas mortas, e pessoas vivas querendo, e todo mundo filmando lá o tsunami passando, que não tem como você se livrar desse tsunami. Vocês estão imaginando? Vocês todos viram na televisão isso aí. E o curso desse mundo é esse tsunami, em que você vê coisas que não estão acontecendo com você, pela graça de Deus, porque Ele tem um propósito com você. E isso está passando, coisas, carros, casas, telhados, entulhos, pessoas, aquela mortandade, aquela assolação, segundo o curso desse mundo. Eu estou falando de Efésios, tá? Efésios 2. Mas estou só representando o que o mundo exige de você, que é o Senhor, que exigia essas coisas, tá? De vocês antigamente. Agora, o seu Senhor, certo? O seu Senhor, Ele te dá uma nova visão, certo? De uma nova vida em Cristo Jesus. E eu nem entrei no estudo de hoje, desculpa aí, tá, irmão? Tá? Semana que vem. Tá? Então, como nós temos algumas atividades, eu vou encerrar por aqui, tá? E eu chamar o irmão George, mas a gente continua isso aqui, tá? Que eu ainda não cheguei no Evangelho de Pedro nem de Paulo, tá? E ainda vou para o Evangelho Niceno semana que vem, tá? O que é o Evangelho Niceno? Fica isso no suspense, tá? Tá? Fica no suspense. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa escola dominical, mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê paz e tranquilidade para a gente falar mais do Teu Evangelho e da graça de Deus que manifestou em nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço ainda pela continuação da escola dominical. Amém. Irmão George, ele foi chamar as crianças, né? Meus irmãos, peço àqueles que puderem, por favor, se ponham de pé. Vamos cantar o hino 351, Asas Pau Águia. Logo após esse hino, eu convido o nosso irmão Leonardo, que possa concluir uma oração, meu irmão, nosso culto. Quando a luta está travada, ventos fortes sobre mim. Quando sei secado e a força chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamou asas espirituais, Deus dá para seguir.
sob asas até o céu. Vamos correr pacientes, deixa vasos para trás, olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia sai. Já correu nossa carreira, siga-me na glória, estou, Deus das asas, qual águias que renovam minhas forças para subir. Deus das asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, sobem asas até o céu. Próxima vez, irmão, a gente faz a segunda parte, tá bom? Eu vou convidar o irmão Leonardo para concluir com uma oração, mas a conclusão vai ser só a parte da escola dominical, tá? Os irmãos continuem, que nós vamos ter agora a parte de entrega de certificados, tá bom? Por favor, meu irmão. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela comunhão que o Senhor nos proporciona aqui. Obrigado pelo privilégio, Deus, de termos um lugar, Senhor Deus, para aprender na Ti, de comungar com nossos irmãos. Muito obrigado por isso. Eu peço a Ti, Deus, que o Senhor continue nos dando sabedoria, Deus, para usufruir dessa tão maravilhosa comunhão, Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo que foi falado aqui. E eu peço a Ti que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, ó Deus, e continue abençoando, ó Deus, o curso de nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, chamar agora a irmã Lídia e